Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio Henrique Chiarotti, esta é a segunda temporada, aula 2. Nesta aula eu vou mostrar quais as tecnologias que serão utilizadas na segunda temporada. Olá pessoal, vamos falar então das ferramentas e tecnologias que nós vamos utilizar na segunda temporada. Para o banco de dados, nós vamos utilizar o SQL Server 2012, a versão Express, é a mesma versão que nós utilizamos na primeira temporada. A ferramenta para escrever os códigos, para executar os comandos que constroem um banco é o SQL Server Management Studio. Nós utilizamos ele, colocamos as informações nele, ele vem e constrói aqui dentro do SQL Server 2012. Eu pesquisei e vi que já tem o SQL Server 2014, mas ainda está na versão Release Candidate, então achei melhor manter essa versão, que foi a versão que nós utilizamos no projeto passado, da primeira temporada. Para o Visual Studio, nós vamos utilizar a versão Ultimate 2012, por causa dos relatórios, e a linguagem nós vamos utilizar o C Sharp. Também dei uma olhada, tem o Visual Studio 2013 já, mas como ainda está na versão Release Candidate, achei melhor deixar e manter a versão 2012 até que saia a versão final 2013, que eu acredito que é no começo do ano que vem. Se você não tem registro do Visual Studio Ultimate 2012, de repente, vê na sua faculdade quem faz sistemas da informação, às vezes a faculdade ela faz aquele programa com a Microsoft, onde você pode utilizar as ferramentas. E lá você pode conseguir também o Visual Studio Ultimate 2012, ou profissional. O profissional também dá certo, tá pessoal? Agora, se você não tiver, aqui no site da Microsoft tem como fazer o download da versão 90 dias, que é uma versão que você pode utilizar por 90 dias para testar a ferramenta, para conhecer a ferramenta. Então, quem não tiver, quem não baixou, vai poder baixar no site da Microsoft. Eu coloco esse link quando chegar a hora. Não baixem ainda, ou se quiser baixar, não instalem ainda, porque nós vamos perder um bom tempo construindo o banco de dados. Então, vai levar um tempo até chegar no Visual Studio. Então, é melhor deixar para instalar esse Visual Studio quando chegar nas aulas que forem realmente utilizar o Visual Studio. Então, quando chegar nessas aulas, eu coloco o link, explico como que faz para entrar aqui, baixar e instalar essa versão Ultimate do Visual Studio 2012. Novos conceitos de bancos de dados. O que eu vou ver na segunda temporada que eu não vi na primeira? Nessa temporada nós vamos trabalhar com várias tabelas, então vocês vão ver o conceito, como criar várias tabelas, como fazer essas tabelas se relacionarem, como guardar essas tabelas no banco de dados. Por ter várias tabelas, nós vamos trabalhar, algumas delas vão ter chave composta. O que é chave composta? A chave primária ela é composta por dois campos. Tenho dois campos que fazem a chave primária. Também vamos trabalhar com chave estrangeira. Tem tabelas que têm chaves dentro dela que são chaves primárias de outras tabelas. Vamos também trabalhar com Store Procedures com Join. Então, como tem muitas tabelas, elas vão se relacionar e nós vamos trabalhar com joins do banco de dados. Além da complexidade, da dificuldade, que é um grau muito maior do que a primeira temporada que tinha apenas uma tabela. Quais as novidades do Visual Studio? Então nós vamos trabalhar com objetos de transferência compostos por outros objetos. O que é isso? Eu vou ter lá um objeto pessoa física e dentro dele eu vou usar uma pessoa. Eu vou ter um objeto pedido item, dentro dele vai ter um pedido. Então os objetos de transferência dessa temporada eles são compostos por outros objetos. Vamos validar se o valor digitado no campo está correto. Então, se eu pedir para digitar um int ali, um inteiro, eu vou verificar se isso realmente é um inteiro. Vamos tratar campos obrigatórios nas telas. Aquele campo não pode ficar em branco, ele tem que ser digitado. Na primeira temporada a gente não tratou isso, era básica, eu não fiquei tratando esses campos. Então, se digitasse uma coisa que não era para digitar, dava erro. Então, nessa temporada nós vamos tratar tudo isso. Vamos criar telas de pesquisa, essa parte bem interessante. Então, na tela de pedido, nós vamos ter lá o campo pessoa emitente e vamos ter um botãozinho pesquisar. Esse pesquisar abre uma segunda tela. Essa tela tem ali as pessoas emitentes, eu escolho uma e aperto o botão pesquisar, ele volta para a tela de cá e joga a informação na caixa de texto e fica essa informação guardada para salvar. Então nós vamos ter várias telas dessa. Também vamos trabalhar com combo box, caixas de listagem, que é aquelas caixas onde você tem aqui a opção, clica no cantinho, ela lista algumas opções. E vamos criar relatórios, relatórios estáticos e dinâmicos, né? No mínimo dois relatórios, um estático, onde você não busca dados do banco de dados, e outro que você busca informações do banco de dados. E aí, se estiver indo bem a temporada, eu tento colocar mais alguns que buscam dados no banco de dados. Agora eu vou falar como as aulas serão apresentadas durante a segunda temporada. Então, nós vamos começar da mesma forma que foi a primeira temporada, nós vamos criar a base de dados, em seguida vamos construir as tabelas, em seguida vamos construir as Stored Procedures. Como eu falei, eu vou tentar fazer cada parte em uma aula, para não ficar uma aula muito extensa, vão ficar várias aulas pequenas, porém eu vou tentar colocar mais aulas durante a semana. Então eu gravo a aula e quebro ela em algumas aulas e posto essas aulas separadas,
para não ficar cansativo e para não ficar difícil de baixar, de assistir essas aulas no YouTube. Em seguida, então, tá vendo? Nós vamos perder um bom tempo, várias aulas construindo o banco de dados, que ele é bem grande. Por isso que eu falei para vocês, não instalarem o Visual Studio de imediato já. Deixa para instalar quando chegar na parte do Visual Studio. Então, depois que a gente tiver tudo pronto, essa parte do banco de dados, aí nós vamos criar a solução do Visual Studio. Então, aqui nós vamos criar nossos projetos. Em seguida, a gente vai construir as camadas, que são os projetos, que é a parte de dados, negócios, sobre a transferência, como foi feito na primeira temporada. Depois nós vamos começar implementando a parte de só dados, implementar a regras de transferência, as regras de negócio e por último as telas. Dentro das telas também tem a parte dos relatórios. Então vai ser no mesmo esquema da primeira temporada, o mesmo padrão que foi apresentado. Porém com um grau de complexidade muito mais elevado. Lá nós só tínhamos uma tabela, aqui nós vamos ter várias tabelas. É importante falar que eu vou focar na parte de vendas, naquele miolinho onde você tem a tela de vendas e você vai ter que escolher um emitente, depois você tem que escolher um destinatário, você vai ter que escolher um produto e aí você vai adicionar aquele produto aqui no grid, vai inserindo e esse produto vai registrando no banco de dados. A hora que eu terminei, eu fecho a tela de inserção e finalizo o meu pedido. Tá? Então, nós vamos focar nessa tela. Não vou ficar falando cadastro de cliente, cadastro de fabricante, cadastro de fornecedor, porque os cadastros eles são todos iguais, eles são exatamente como eu expliquei na primeira temporada. Então eu vou começar por essa parte, pelo miolo, que é a parte do pedido de venda. Quando eu construir o banco de dados, eu já vou inserir ali alguns fornecedores, clientes, produtos. Na hora que a gente terminar de construir, a gente já deixa alguns dados lá dentro do banco para não precisar fazer os cadastros desses dados. E aí, na aplicação, quando a gente construir, a gente já parte para a tela de pedido de venda. Então, na próxima aula, nós já vamos começar a construir o nosso banco de dados.